bom dia. Bom dia, Hare Krishna. Ivaneide Braga, seja bem-vinda. Também o Pick Smith. Me aguardando o pessoal aqui do Facebook. Para dar início então a essa leitura de hoje do Srimad Bhagavatam. Terceiro canto. Capítulo 9. Orações do Senhor Brahma. E o verso que a gente vai abordar hoje é o verso número 11. Hoje já é sexta-feira, dia 19 de julho de 2024. Sem ser nesse final de semana que entra agora, no outro, teremos o grande festival Ratha Yatra acontecendo no Rio de Janeiro. Festival Ratha Yatra que realiza um cortejo, né, uma procissão das deidades de Jagannatha, Baladeva e Subhadra num belíssimo carro de Ratha. E as deidades são conduzidas nesse carro, um cortejo do Leblon até o Arpoador. A programação está agendada para se iniciar às 10 horas da manhã, ali bem na chegada da praia do Leblon, ali pela Niemeyer, final do Leblon, né? Então, desde já fica o convite para vocês participarem desse grande festival Ratha Yatra. Então, vamos lá? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchava Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana. A Naranarayana Rishi, o ser humano supremo. A mãe Saraswati, deusa da sabedoria e do conhecimento. A Srila Vyasadeva, o compilador, e a Srila Prabhupada, o propagador. Então, pessoal, vamos para o verso 11 desse terceiro canto, do capítulo 9, Orações do Senhor Brahma. Então é assim. Tvam Bhakti Yoga Paribhavitarit Saroja Ase Shrute Pato Manunata Punsam Yadi Yadi Yata Uragaya Vibhavayanti Tatad Vapu Pranayase Sadhana Gruhaya Tvam Bhakti Yoga Paribhavitarit Saroja Ase Shrute Pato Nanunata Punsam Jadiyadiyata Uragaya Vibhavayanti Tatadvabhu Pranayase Sadanugrahaya. Tvam, a voz, Bhakti Yoga no serviço devocional, Paribhavita, estando 100% ocupados, Rit, do coração, Saroje, no lótus, Ase, residis. Fala, Sérgio Pacheco, seja bem-vindo, bom dia. Atsundara,
Hare Krishna. Marcos Hahnemann, bom dia. Vamos lá. Residis, eu falei, né? Saroje no Lotus Ace residis. Na Shruta Ikshita, percebido através do ouvido. Pataha, o caminho. Nano, agora. Nata, ó meu Senhor. Punsan dos devotos. Yat, yat. O que quer que dia, meditando, te vossos Unigaya, Urugaia, ó multiglorioso, Vibhavayanti, pensam especificamente em Tat, a mesmíssima, Vapuru, forma transcendental, Pranaya-se, manifestais, Sat Anugrahaya, para mostrar vossa misericórdia sem causa. Vamos lá ler a tradução, depois o significado, dados por sua divina graça. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Ki Jai. Jai Srila Prabhupada. Marcos Hahnemann, seja bem-vindo também. Todo mundo que acompanha aqui. Sundarangi Mataji, bom dia. Hare Krishna. Aceite minhas reverências também. Grande Ademas Alves, tem estado sempre presente aqui com a gente. Hare Krishna. Obrigado aí pela presença de vocês. Lembrando que eu conto muito com a colaboração de vocês nessa nossa troca aqui, essa leitura do Srimad Bhagavatam. Eu venho funcionar como um facilitador, mas o grande barato dessa live é exatamente uma interação entre nós, onde vocês participam, trazendo seus comentários, suas observações. O Ademas sempre traz correlações bem interessantes com os preceitos bíblicos. Isso é muito bom, porque agrega muito valor. E a gente pode depreender que está todo mundo realmente abrigado por um conhecimento, esse conhecimento supremo, né, do absoluto. E os Vedas, como assim, uma escritura que é o primeiro texto, né, o primeiro conhecimento, a própria palavra, o termo Veda, quer dizer conhecimento. Então os Vedas, eles são a fonte de todo conhecimento em todos os setores da existência. Entendeu? Nesse plano material, os Vedas são como um manual de instruções que permite que a sociedade humana esteja devidamente orientada por valores divinos, pelo Dharma, né? Pelo dever esse correlacionado com as leis de Deus. Então, portanto, a gente pode observar, através de outras evidências escriturais, que está tudo contido ali nos Vedas. Então, vamos lá nessa... Diego, Bhakta Diego, bem-vindo. Hare Krishna, Diego presente. Valeu, meu querido. Vamos lá, todos vocês que acompanham, sejam muito bem-vindos. Quem não me conhece, eu sou o Mahaprabhu Kripadasa, tá bom? Então vamos lá, tradução. Ó meu Senhor, vossos devotos podem ver-vos através dos ouvidos pelo processo fidedigno de audição, e deste modo seus corações se purificam, e vós sentais dentro deles. Sois tão misericordioso com vossos devotos, que vos manifestais sob a forma eterna e particular de transcendência, mediante a qual eles sempre pensam em vós. Belíssimo verso, né, gente? Vamos então ao significado dado por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. A declaração feita aqui de que o Senhor se manifesta perante o devoto sob a forma em que o devoto gosta de adorá-lo, indica que o Senhor se subordina ao desejo do devoto, tanto que manifesta a forma particular exigida pelo devoto. Esta exigência do devoto é satisfeita pelo Senhor, porque ele é maleável em termos do transcendental serviço amoroso do devoto. Nossa, que afirmação assim mais impactante de Srila Prabhupada, né?
onde ele está afirmando aqui que Krishna, ele se molda ao desejo do seu devoto. Mas estamos falando de um devoto de um quilate para lá de Navadvipa, né, gente? Devoto de Uttama Adhikari, o devoto puro, aquele devoto onde corpo, mente, coração, ele está completamente, a sua vida está completamente voltada para a vontade de Deus, para o serviço devocional amoroso a Deus, imerso nesse serviço amoroso, totalmente conectado. Mas vamos lá. Ele é maleável, já falei. Isto também é confirmado no Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 11. Jejatamam prapadyante tamstataiva bhajami aham. Note-se, porém, que o Senhor não é de forma alguma o fornecedor de encomendas do devoto. Esse ponto é importante. Vou ler de novo. Note-se, porém, que o Senhor não é de forma alguma o fornecedor de encomendas do devoto. Aqui neste verso se menciona particularmente Tam Bhakti Yoga Paribhavita. Isto indica eficiência alcançada através da execução do serviço devocional amadurecido. Esse é o ponto, né, gente, o nodal, o ponto nodal que permite exatamente que Krishna tenha essa intervenção direta na vida de um devoto e até se curve aos interesses desse devoto, interesses esses que estão totalmente conectados, em última análise, com o desejo de Krishna. Então, este estado de prema é atingido pelo processo gradual de desenvolvimento da fé até o amor. Outro ponto muito importante, né? Desenvolvimento gradual. Ou seja, temos possibilidades de uma caminhada, de uma jornada que vai nos levando gradualmente a um desenvolvimento de consciência, um estado de espírito que vai nos conectando cada vez mais com o serviço devocional amoroso a Deus numa plataforma de pureza, purificando cada vez mais as nossas ações, nossos atos, pensamentos e, consequentemente, todas as nossas atividades, direcionando elas, sintonizando elas com o desejo de Deus. É uma caminhada, tá? Ao desenvolver fé, uma pessoa se associa com devotos fidedignos e, através de tal associação, ela pode ocupar-se em serviço devocional fidedigno, que inclui a devida iniciação e o cumprimento dos deveres devocionais primários prescritos nas Escrituras reveladas. Muito bom ponto. Prabhupada é muito assim elucidativo, né? Marcos Hahnemann já trouxe aqui uma questãozinha. Daqui a pouquinho eu vou me reportar a essa sua observação, onde ele coloca, de uma certa forma indireta, Hiranyakashipu, pela via negativa, determinou a forma do Senhor em Nrsimhadeva. Na verdade, foi para lá da Maharaja, né, através da sua devoção, que permitiu, como protagonista daquele passatempo entre ele com para lá da Maharaja, filho de Hiranyakashipu, ele com seu pai na condição já de um coadjuvante de uma certa forma, então precipitou Nrsimhadeva. Mas depois a gente fala mais um pouco sobre isso. Muito obrigado desde já por essa sua observação, tá bom, Marcos Hahnemann? Então, continuando aqui, isto é claramente indicado nesta passagem pela palavra Shrutekshita. Estamos falando aqui o quê? Cumprimento dos deveres devocionais primários prescritos nas Escrituras reveladas. Então, isto é claramente indicado nesta passagem pela palavra Shrutekshita. O caminho Shrutekshita consiste em ouvir de devotos fidedignos que estejam familiarizados com a sabedoria védica, isentos de sentimentalismo mundano. Esse é um outro ponto muito importante, que nem sempre é muito bem compreendido.
a questão da influência do sentimentalismo numa conduta de Bhakti Yoga. Mas vamos lá. Através deste processo genuíno de audição, o devoto neófito purifica-se de todo o lixo material e, desta maneira, apega-se a uma das muitas formas transcendentais do Senhor que são descritas nos Vedas. Paola Simões, bom dia, seja bem-vinda, minhas reverências também. Todas as glórias aos devotos reunidos. Legal. Também o Sanatana Dharma aqui presente. Reverência, Sanatana Dharma, uma honra tê-lo aqui conosco. Que legal. Então vamos lá. Bhakta Márcio Claro mandou aqui o Mahamantra completinho para nós. Que bom, Márcio Claro, seja bem-vindo. Vamos lá, continuando. Este apego do devoto a uma forma particular do Senhor é devido a uma inclinação natural. Cada entidade viva é originalmente apegada a um tipo particular de serviço transcendental, porque é eternamente o servo do Senhor. Isso é muito importante entender isso. Cada um de nós, embora sejamos todos Diva-tattvas, partes integrantes de Krishna, na nossa essência como almas espirituais eternas, mas nós somos indivíduos, e como indivíduos cada um de nós tem a sua particularidade, o seu humor. E dessa forma, Krishna permite o intercâmbio amoroso de diferentes tipos de raças, de relacionamentos, tendo por base as características de Krishna múltiplas, né? Porque Krishna se manifesta de formas assim ilimitadas, diferentes humores, e que se encaixam com o humor do devoto. Cada entidade viva é originalmente apegada a um tipo particular de serviço transcendental, porque é eternamente o servo do Senhor. O Senhor Chaitanya diz que a entidade viva é eternamente um servo de Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus. Portanto, toda entidade viva tem um tipo particular de relação de serviço com o Senhor eternamente. Este apego particular é invocado pela prática do serviço devocional regulativo ao Senhor, e assim o devoto se apega à forma eterna do Senhor, exatamente como alguém que já é eternamente apegado. Aí entra a questão do Sadhana Bhakti, né? Esse legado que Srila Prabhupada nos trouxe, que permite exatamente que nós aqui, na nossa condição, que estivemos cobertos, absolutamente cobertos por uma mentalidade mundana, estejamos assim, gradualmente, passo a passo, desenvolvendo a consciência de Krishna. Por isso Krishna denominou a ISKCON, né? International Society for Krishna Consciousness, ou Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, que é exatamente uma instituição que remete às entidades vivas que se abrigam em Srila Prabhupada, na ISKCON, e naqueles que estão seguindo nos Prabhupadanugas, seguidores de Srila Prabhupada, todos que se abrigam em Srila Prabhupada, que possam ir gradualmente desenvolvendo a sua consciência para a consciência de Deus, para a consciência de Krishna. Então, continuando aqui. Este apego a uma forma particular do Senhor chama-se Swarupa Siddhi. O Senhor senta-se no coração de lótus do devoto sob a forma eterna que o devoto puro deseja. Então o Senhor não se separa do devoto, como se confirma no verso anterior. No entanto, o Senhor não se revela para ser explorado por um adorador casual ou inautêntico. Isto é confirmado no Bhagavad Gita 7:25, né? Capítulo 7, verso número 25. Naham prakasha sarvasya yogamaya samamvritaha. Pelo contrário, através de Yoga Maya, o Senhor permanece oculto para os não devotos ou devotos casuais que servem a seu gozo dos sentidos.
O Senhor nunca é visível para os pseudo-devotos que adoram os semideuses encarregados dos assuntos universais. A conclusão é que o Senhor não pode se tornar o fornecedor de encomendas de um pseudo-devoto, mas ele está sempre disposto a corresponder aos desejos de um devoto puro, e incondicional, que seja isento de todos os vestígios de infecção material. Nossa Senhora, Srila Prabhupada que jai. Muito claro, né, o significado de Srila Prabhupada, absolutamente transparente. Permite que a gente tenha assim uma percepção da conduta que deve ser adotada na nossa jornada em Bhakti Yoga. Mas vamos lá, vou tentar aqui também tecer alguns comentários e, por favor, sinta-se muito à vontade para também trazer os seus comentários, eventuais questionamentos, perguntas também, para que a gente possa, assim, enriquecer esse nosso debate. Jaya. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Om Miritanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura ignorância e o meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhuttale Shrimate Bhakti Vedanta Swamini Namine Sirupa Sisanatana Bhatta Raghunatha Sidiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhuski Jai Vanchakal Patarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos os devotos Vaishnavas, devotos puros do Senhor, que estão cheios de compaixão por nós, almas caídas, e que são assim como as árvores dos desejos, porque são capazes de satisfazer os desejos de todo mundo. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Dá um golinho aqui na água. Deixa eu reler o verso para você que de repente chegou um pouquinho depois. Verso 11 do capítulo 9, Orações do Senhor Brahma, do terceiro canto do Srimad Bhagavatam. Tvam Bhakti Yoga Paribhavitarit Saroja Ase Shrutekshita Pato Nanunata Punsam Jajadiyata Uragaya Vibhaya Vayanti Tatadvapu Pranayase Sadanugrahaya. A tradução: ó meu Senhor, vossos devotos podem ver-vos através dos ouvidos pelo processo fidedigno de audição. E deste modo seus corações se purificam e vós sentais dentro dele. Sois tão misericordioso com vossos devotos que vos manifestais sob a forma eterna e particular de transcendência, mediante a qual eles sempre pensam em vós. A primeira questão que vem aqui, que é bastante curiosa, é que o verso está falando que o devoto pode ver Krishna através da audição. Então isso pode trazer uma indagação, mas como assim? Como é que é ver Krishna através da audição? A audição não é para ouvir? Esse sentido de ver aqui é o sentido de você realizar, né? Você ter uma realização acerca da suprema personalidade de Deus. Um processo gradual, como Prabhupada menciona bem enfaticamente no seu significado. E é uma realização que vai levar até a possibilidade de se ter um darshana, aí no sentido mesmo de ter a visão da suprema personalidade de Deus, isso já lá na frente,
de uma jornada transcendental, de sintonia entre o devoto com a suprema personalidade de Deus através das práticas devocionais, de se seguir estritamente o sadhana bhakti, sem desvios, né? Seguir assim o processo de forma bastante séria, bastante entrega. Vyavasai atmika buddhir ekehakuru nandana bahushaka hyanantascha buddhayo vyavasai. Não. Bhagavad Gita, que fala que a pessoa, o devoto que está assim, focado no serviço devocional, esse devoto sincero, devoto determinado, a sua inteligência ela só tem um objetivo e não se desvia de jeito nenhum. Está ali focado na meta. Qual é o goal? Qual é o objetivo? É Krishna. Então ele não se desvia, sua inteligência é fixa nesse caminho, nesse processo. Ele é muito sério nas regras e regulações de Bhakti Yoga. Ao passo que aquelas pessoas irresolutas, aquelas pessoas que ainda não estão nesse humor de entrega, embora também possam estar praticando o sadhana bhakti, mas não com tanta determinação, com tanta entrega, indica-se que a inteligência deles é cheia de ramificações. Esse verso explica sobre isso, né? A pessoa ainda tem as suas dúvidas, ela ainda tem atração, ela sente atração ainda por objetivos mundanos, entendeu? Então ela oscila entre o caminho de Bhakti, mas de vez em quando ela está ali sendo atraída pelos objetivos mundanos, não está completamente resoluta, entendeu? Mas aqui está se falando exatamente esse estágio de Bhakti, onde Krishna vai se sentar no coração de lótus do devoto, é porque o devoto já preparou, ele já moldou o seu coração para receber Krishna com toda a intensidade, embora, obviamente, Krishna esteja situado no coração de toda entidade viva. Mas o Wi-Fi, a conexão Wi-Fi do devoto é que não está muito da alma, na verdade, que ainda não se revelou como um devoto num grau de entrega, de capacidade resoluta de conexão com Krishna, ainda não está, esse Wi-Fi não está muito, sinal muito forte, entendeu? Mas Krishna está lá. Mas quando o devoto conecta completamente o seu Wi-Fi com esse objetivo de Bhakti Yoga, aí seu coração se molda como uma flor de lótus onde Krishna vem e ali ele se manifesta em grande intensidade. Krishna está sempre se manifestando para toda a entidade viva. Ele manda seus sinais e também, claro, através da própria lei do karma. Ele está assim, permitindo uma percepção de que por trás de tudo existe um controle supremo. As pessoas sofrem as reações das suas ações e esse caráter punitivo, pedagógico da lei do karma é uma ferramenta de Krishna, exatamente onde ele vai revelar-se, né? Ele vai fazer com que a pessoa possa entender que, poxa, existem leis por trás de tudo e eu preciso me enquadrar dentro dessas leis. É o Dharma, né? As leis de Deus, de modo que a minha vida seja uma vida regulada, uma vida com propósito, entendeu? Propósitos mais elevados. Então, ou seja, Krishna está sempre se manifestando, em última análise. Mas aqui está se falando, quando se menciona que ele vai se sentar no coração, é daqueles que já estão com o coração completamente purificado. E aí a conexão ela é em alto grau. Em alto grau. É para lá de 5G. Entendeu? Então, é um processo que a gente deve se desenvolver. Mas voltando ao ponto da audição, tem um detalhe aqui importante, é que a gente tem que entender que a nossa audição das nossas funções sensoriais, a nossa audição, ela é um potente meio de obtenção de conhecimento. E de acordo com os Vedas, na verdade, o processo auditivo é o que nos capacita a compreender melhor a verdade.
Olha que interessante. Claro, os demais sentidos eles são complementares, tá? São todos importantes. Mas o que se deve se entender é que, por exemplo, mesmo uma pessoa cega, ela permite que o conhecimento védico adentre no orifício auditivo, quando ela recebe esse conhecimento, se conecta com esse conhecimento através da sua audição, mesmo ela não tendo o uso da visão, ela recebe esse conhecimento. E esse conhecimento é revelador. E ele é libertador. Entendeu? Mesmo para quem não enxerga. Então, tem sempre aquelas analogias bem interessantes. Prabhupada, como o rei das analogias, ele sempre trouxe muitas referências para permitir uma melhor compreensão de determinados pontos filosóficos. E aí eu vou citar aqui até uma realização da minha mãe, que ela falava que quando eu era mais jovem eu tinha um Fusquinha. Esse Fusquinha tinha um motor. Como todo jovem, né, não pode cuidar muito bem do carro, não tinha muita grana e tudo mais. Eu tinha lá meu Fusquinha, que o cano de descarga ele deu um probleminha lá, fez um furinho, e o carro fazia mais barulho do que o normal. Mas aquilo para ela era um alento, porque quando ela escutava o barulho do motor daquele Fusquinha que eu tinha, ela já estava se recolhida para dormir, mas ainda não tinha dormido. Ela me revelou isso há pouco tempo, muito interessante, né? Aí ela escutava o barulho do motor do meu Fusquinha, eu estacionava, desligava o carro, ela falava, ele chegou, que bom. Aí ela conseguia dormir. Então olha só que interessante, pela audição do barulho do motor, aquilo, a minha mãe tinha a realização de que eu tinha chegado bem em casa, estava tudo certo. Né? Isso há décadas atrás, né? Mas enfim, então o som, ele mesmo que a gente não esteja vendo, a gente esteja privado da visão de uma determinada situação, mas a simples audição, ela permite a realização, né? A gente entender o que está acontecendo, não é verdade? Mas enfim, é interessante que Krishna ele tem os seus sentidos absolutos, né? Por exemplo, Krishna ele pode comer com a visão. Diferentemente de nós que estamos corporificados, dependemos dos sentidos, embora nós possamos desenvolver potencialidades além das potencialidades que já nos são dadas através de Krishna, né? Esse corpo com uma capacidade sensitiva bem interessante, as funções sensoriais e tudo mais, mas claro, a gente pode desenvolver potencialidades além disso, percepções mais refinadas, como premonição, assim, uma capacidade de já antever coisas e tudo mais. Mas a gente não tem a capacidade de Krishna, que a gente, para comer, a gente precisa pegar o alimento, levar à boca, degustá-lo, ingeri-lo, e aí todo o processo, né, de degustação ele vai para o estômago e dessa forma a gente se nutre. Mas Krishna não depende disso. Krishna ele pode simplesmente olhando um alimento, Krishna está numa plataforma do absoluto. Ele pode saborear esse alimento, sabe? E é interessante que Krishna, ele acaba que ele se revela através do processo auditivo completamente. Ele nos permite isso. Esse é o primeiro passo, né? O Shravana é o primeiro passo dentro do processo de Bhakti Yoga. Shravana Kirtana Vishnu Smaranam Pada Sevanam Archanam Vadanam Dasyam Sakyam Atmanivedanam. Até se chegar no estágio Atmanivedanam, que é exatamente o estágio onde o devoto já está, o seu coração já está moldado como um lótus para receber o Senhor numa potência inconcebível, né? Isso começa lá atrás com Shravana, que é exatamente o objetivo desse nosso encontro. A ISKCON promove esses encontros aqui, essas lives, onde tem sempre um facilitador conectado com vocês, devotos também, que vão debater, né? A gente vai trazer esse debate, trazer tópicos acerca de Deus e dos seus passatempos, suas atividades, seus devotos. Enfim, através dessa
live aqui, a gente está ouvindo, exercendo exatamente essa faculdade do Shravana, esse importantíssimo passo no cultivo do serviço devocional amoroso a Deus. E não é que o Shravana ele se realize e depois ele é uma etapa que é cumprida e que você, agora eu já cumpri o primeiro passo. Não, eles são complementares e sempre permanecem vívidos na vida do devoto. O ato de ouvir tópicos transcendentais sobre Deus, ele nunca se extingue, ele sempre é importante de ser praticado. Mas ele se notabiliza como um primeiro passo. Quando a gente começa a ouvir sobre Deus, isso já vai nos levando ao desenvolvimento de uma ampliação das nossas curiosidades acerca de Deus. Já vai havendo um processo purificatório na nossa mente, no nosso coração. A gente começa a se atrair por esses tópicos e, consequentemente, tudo se desencadeia a partir daí. Então é muito importante esse método poderoso do Shravana, que é o primeiro passo, como eu disse, no processo de Bhakti Yoga. Então, interessante, né? Porque mesmo com os nossos sentidos limitados, Krishna, que é o ilimitado, ele faz se revelar através dos nossos sentidos limitados e permite a expansão da nossa consciência nesse poderoso processo de Sadhana Bhakti. Então, vamos lá, tem muita coisa aqui nesse significado de Srila Prabhupada. Já falei sobre o Paramatma, né, que é o aspecto de Krishna presente no coração de toda entidade viva, na verdade presente dentro de cada átomo da matéria. Então, e aqui está se falando sobre a manifestação de Krishna particular para cada devoto. Esse é um ponto bastante interessante, onde Srila Prabhupada explica que Krishna ele se subordina ao desejo do devoto. E Prabhupada menciona tanto que manifesta a forma particular exigida. Ou seja, Krishna ele é maleável em termos do transcendental serviço amoroso do devoto. A gente sabe que Krishna se manifesta através de ilimitadas maneiras. Ele tem inúmeros passatempos, inconcebíveis passatempos, assim, aonde ele manifesta. Krishna é o Senhor Jagannatha, o Senhor do Universo. Inclusive, sem ser no próximo domingo, no outro, teremos no Rio de Janeiro, o Ratha Yatra do Rio de Janeiro, 10 horas da manhã, ali no final do Leblon, descida da Niemeyer. Os devotos se concentram ali, fazem todos os preparativos para sair o grande cortejo em direção ao arpoador. É o grande Ratha Yatra, todos são convidados, e aonde vai ter esse cortejo com as deidades de Jagannatha, Baladeva e Subhadra Maharani. Que jai! Então, Jagannatha é a forma do Senhor, uma forma muito importante, inclusive tida como talvez a forma para ser adorada nessa era de Kali Yuga. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu pessoalmente adorava o Senhor Jagannatha lá no templo de Jagannatha Puri, onde nós temos essa adoração dessa belíssima forma, inusitada forma de Krishna há milhares de anos, entendeu? Então o próprio Senhor Chaitanya, que é o avatar adorado, o Senhor Gauranga, que é a forma de Krishna, que veio para nos agraciar com o método do serviço devocional, o processo do Harinama Sankirtana Jagya. O próprio Senhor Chaitanya era um ferrenho adorador do Senhor Jagannatha, ou seja, o próprio Deus, na condição de um devoto, ele adorava o Senhor Jagannatha. Por isso que eu mencionei sobre isso, né? Essa conexão do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que prescreveu o Mahamantra Hare Krishna, como um adorador do Senhor Jagannatha. Então, isso indica exatamente a importância. E, curiosamente, Srila Prabhupada, quando chegou no Ocidente, e ele começou a implementar ISKCON, aí uma devota um dia chegou no Preaching Center, onde Prabhupada estava localizado, com uma bela forma, uma deidadezinha de Subhadra Maharani. E quando Prabhupada viu Subhadra Maharani, ele imediatamente falou: uau,
onde você conseguiu isso? Aí ela mencionou, numa lojinha tinha uns artigos indianos. Ele falou, e junto dela tinham outras duas formas. Prabhupada deu assim uma breve descrição. A devota falou, sim, tinha. Ele falou, então corra lá e traga elas também. Aí, imaginem, como que Jagannatha, isso ratifica, talvez, na verdade, essa orientação do próprio Krishna quanto à adoração do Senhor Jagannatha, e Senhor Baladeva e Subhadra Maharani. Até porque o Senhor Jagannatha, Baladeva e Subhadra são muito misericordiosos. É um tipo de adoração onde eles são mais relax em relação às ofensas que nós podemos cometer devido à nossa ignorância, a nossa falta de trato ainda no processo de adoração, né, da arte vigraha. Então isso tudo revela, sem dúvida, que Jagannatha veio se revelar nessa Kali Yuga, e talvez Jagannatha seja, sim, essa forma que deve ser adorada. Mas eu falei tudo isso por conta também do Ratha Yatra, mas eu estava falando sobre as diferentes manifestações de Krishna, na qual ele aceita a ser adorado em diferentes humores. Então isso é uma característica que denota o quê? Primeiro, como Krishna é ilimitado, como ele é assim misericordioso e compassivo, e como Krishna ele aceita se flexibilizar para o interesse do seu devoto, se ajustar para o interesse do seu devoto puro. Essa é a questão. Então Krishna oferece diferentes tipos de raças, em diferentes tipos de humores, ele permite ser adorado, ele permite se relacionar, entendeu? Isso por quê? Porque todos nós, como indivíduos que somos, eu fiz uma breve menção a respeito disso, nós temos as nossas peculiaridades, nossas características, e também não só, uma vez corporificados aqui, nós temos as nossas manias, os nossos, enfim, as nossas características particulares, mas também no âmbito, como almas puras, nós também somos indivíduos eternos e que temos um tipo de humor, um tipo de característica. Então Krishna aceita se moldar ao humor do seu devoto. Assim, por exemplo, como Krishna se moldou a necessidade de Arjuna. Até por acaso eu estou aqui com a camisa, que é um post, né? Uma camisa a capa do Bhagavad Gita, e a gente vê aqui Krishna, ele na condição de um quadrigário de Arjuna. Ou seja, Krishna funciona como cocheiro da quadriga de Arjuna. Olha só. Eu gosto sempre de trazer essa observação, porque ela é muito revelante ela traz uma revelação muito importante sobre exatamente essa característica de Krishna, dele ficar subjugado aos interesses do seu devoto. E, embora, claro, a gente deva enfatizar que um devoto nunca quer colocar Krishna como seu subjugado, mas é no sentido de que Krishna se ajusta à necessidade do seu devoto, ao interesse do seu devoto. E nesse episódio aqui da Batalha de Kurukshetra, Krishna ficou numa condição subalterna, levando a quadriga de Arjuna como cocheiro. Obviamente existe aquela analogia da carruagem, que é o corpo, dentro da carruagem está a alma, que os cavalos são os sentidos, as rédeas são a mente, e que o cocheiro é a inteligência, né? Então aí você coloca a Krishna funcionando, nutrindo a sua inteligência. Tá, tem essa analogia, obviamente, tem essa interpretação, né? Mas dentro do contexto do Mahabharata, é interessante a gente entender que para os kshatriyas são os guerreiros, né? São a classe militar, a classe política e tal, mas no caso específico do episódio da Bhagavad Gita, ali Arjuna, tá? É um grande guerreiro, é um general de alto grau, né? 5 estrelas, sei lá, 20 estrelas. Arjuna é o mais perfeito arqueiro, dotado de todas as capacidades das artes marciais, enfim. E ele teve essa
possibilidade de Krishna mesmo estar sendo o condutor da sua quadriga, entendeu? E aí qual é o ponto que eu quero chegar? É que no exército oponente, Duryodhana, diante dos desdobramentos da batalha de Kurukshetra, Duryodhana estava já atônito, porque ele estava perdendo a batalha. Embora ele tivesse um exército muito superior em termos materiais ao exército dos Pandavas, em termos de número do seu contingente e também, enfim, estrutura e tudo mais, as falanges, né? Os Kurus tinham muito mais falanges do que os Pandavas, mas eles estavam perdendo a batalha, né? Em dado momento, então, ia ter um grande embate diretamente com Arjuna. E aí Duryodhana fez a estratégia de que Karna, um outro grande arqueiro, e por sinal até irmão de Arjuna, né? Não revelado como irmão de Arjuna, ele foi então convocado por Duryodhana para ter esse embate com Arjuna. E aí ele deliberou que Shalya, que era outro grande guerreiro, ele fosse o condutor da quadriga de Karna. E aí Shalya ficou assim completamente indignado, se sentiu ofendido, porque ele também era um grande arqueiro. E ele, poxa, como assim? Por que eu vou ser o condutor da quadriga de Karna? Ele se sentiu ofendido, seu orgulho ficou ofendido. Então eu estou falando tudo isso para demonstrar aqui que Krishna, ele vai lá e funciona como condutor da quadriga de Arjuna, sem problema nenhum, colocando numa condição subalterna. Então é isso aqui que Srila Prabhupada está mencionando no seu significado. É isso que esse verso que a gente está lendo hoje quer dizer. Essa condição de Krishna, de se moldar às condições do seu devoto, mas o seu devoto que está o quê? Com uma inteligência resoluta. Vyavasai Admika Buddhir, né? Ekera Kuru Nandana, que ele está assim completamente fixo, resoluto no processo de Bhakti Yoga e atingindo estágios elevados de consciência, entendeu? Aquele que atinge esse estágio elevado de consciência, Krishna vai estar ali presente e aceitando esse tipo de relacionamento onde ele mesmo se flexibiliza aos interesses, às necessidades do seu devoto. Então isso é lindo, né? Isso assim é um conceito completamente assim difícil de ser compreendido, não é verdade? Mas claro, Prabhupada aqui ele traz no seu significado, ele traz essa elucidação que permite exatamente que a gente compreenda de uma forma bastante clara como Krishna ele é compassivo, misericordioso e o porquê dele aceitar, porque na verdade Krishna ele é conquistado pelo amor do seu devoto puro. Verso 18, 55 da Bhagavad Gita está lá. Bhaktyamana bijanati avanchatyasmin tatotaha tato man tatato gyatva vishyate tadanantaram. O próprio Krishna está dando ali o fio da meada, né? Ele fala, eu só me revelo através unicamente através de Bhakti, né, serviço devocional amoroso, que eu vou me revelar como eu sou, em verdade. Então, ou seja, tá aí, Krishna está dando essa orientação para que a gente possa iniciar a nossa trajetória em Bhakti Yoga e que possamos ir gradualmente elevando a consciência. Quem sabe a gente chegue um dia numa plataforma, porque isso é científico, isso é possível, só vai depender da nossa entrega. E aí vem os versos que o Prabhupada cita aqui, Jatamam Prapadyante Tamstatava Bhajami Aham. Esse é o verso do capítulo 4, verso 11 do capítulo 4 do Bhagavad Gita. A todos que se rendem a mim, eu recompenso proporcionalmente. Todos seguem meu caminho, sob todos os aspectos. Olha que interessante. E aqui
explica bem essa questão do Wi-Fi nosso em relação a Krishna, o quanto o nosso Wi-Fi está conectado com Krishna. Ou seja, Krishna ele vai se render proporcionalmente ao amor do seu devoto, à entrega do seu devoto, entendeu? Então isso explica sim que mesmo aquele que ainda não está completamente resoluto, mas já manifesta algum desejo, algum sintoma de devoção, ainda que numa plataforma de pouca pureza, entendeu? Mas Krishna, ele é que nem mesmo quando você tem um equipamento conectado no Wi-Fi que está meio fraco. Aí de repente o sinal... Ih, conectou! Aí você, consegue acessar lá a web, entendeu? Deu a conexão. Aí de repente a conexão enfraquece, aí não fica muito boa. É mais ou menos assim, entendeu? Krishna, ele dá suas amostras grátis, ele traz ali uma revelação, aí a pessoa, se nutre com aquilo permite a pessoa ter uma convicção maior, mas aí a pessoa ainda não está muito determinada, aí ela se perde um pouquinho na vida, aí novamente Krishna dá uma manifestada no momento em que ela se conecta de novo. Enfim, é mais ou menos assim que funciona, porque Krishna está sempre ali, ele está sempre presente. A gente é que precisa ajustar o dial do rádio, né, do sinal do rádio, ou então no caso aqui, como eu estava mencionando, fazendo essa analogia, encontrar um bom provedor, entendeu, de internet. E qual é o bom provedor de internet? É constante conexão, o Shrava, né, colocar nossa audição em constante conexão com o Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, associação com os devotos, tudo isso vão permitir o que? Um bom provedor de sinal de conexão com Krishna, entendeu? Vai assim permitindo que a gente vá cada vez mais desenvolvendo essa sintonia, refinando, fazendo essa sintonia fina, né, dos nossos interesses em conexão com os interesses de Krishna, tá? Então, assim, Krishna ele vai se revelando proporcionalmente aos interesses do seu devoto. Quanto mais a gente se mergulha em Bhakti Yoga, mais Krishna vai estar se manifestando na nossa vida. E aí Prabhupada traz no seu significado muito importante, uma coisa bastante relevante, que ele traz aqui Tvam Bhakti Yoga Paribhavita, onde ele menciona que isto indica a eficiência alcançada através da execução do serviço devocional amadurecido. Ou seja, é necessário um cultivo, né? Um cultivo constante, ali, diário. Para os nossos objetivos mundanos, não é incomum as pessoas fazerem grandes austeridades, né? Os jovens, quando chegam naquela idade de 18 anos, 17, 18, 19 anos, aí eles vão ter que lidar o quê? Com vestibular. E aí aqueles jovens que são mais centrados, que já têm assim uma orientação acerca do caminho que vai querer empreender em termos de ofício, né, segmento da sociedade na qual ele vai se inserir, para dar sua contrapartida, né, dentro do conceito do Dharma mundano, exercer algum tipo de ofício para ser oferecido à sociedade, também isso é muito importante. Ele precisa o quê? Estudar. E aí não é incomum, né, alguns jovens eles terem assim uma disciplina muito estrita, evitam, obviamente, eventos sociais, sobretudo noturnos, dormem cedo, acordam cedo. Aqueles que já têm uma orientação mais rica em termos de informação, já sabendo que de manhã cedinho é o melhor horário para se estudar, no Brahma Muhurta, assim como é o melhor horário para a gente fazer a prática da meditação no Mahamantra Hare Krishna, eles acordam bem cedo, ou seja, seguem toda uma disciplina para atingirem aquele objetivo, que é passar no vestibular e, consequentemente, alçarem uma universidade, onde poderão
ali praticar os seus estudos e obter a sua formação acadêmica, entendeu? E a gente não deve achar que a vida espiritual é tudo fácil, é só a gente... ou seja, entra aí o conceito do sentimentalismo, né, da gente achar que basta eu ter um interesse de aceitar Deus que pronto, Deus já está na minha vida. Não, isso exige um esforço. A gente precisa seguir também uma disciplina muito estrita, para que a gente possa, consequentemente, se beneficiar, né, das práticas devocionais, realmente, entendeu? Auferir os resultados da prática devocional. Então é preciso que haja uma entrega. Então o processo de sadhana bhakti, ele traz toda uma disciplina mesmo, sabe? Que uma vez seguida vai sim permitir gradual desenvolvimento da consciência, o refinamento da nossa sintonia com Deus, não tenham dúvida disso. Então é isso que Prabhupada está falando, né? Então este estado de prema é atingido pelo processo gradual de desenvolvimento da fé até o amor. Interessante que Prabhupada ele faz uma citação que nos leva também aos processos de adoshrada. Isso é explicado no Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami. Então, Rupa Goswami explica esse processo que no começo, para você, nesse cultivo do serviço devocional amoroso a Deus, tudo começa com uma fé preliminar, adoshrada. Começa ali uma concepção de que existe uma força suprema, existe um controlador supremo, tem alguma coisa que eu tenho que me conectar, entendeu? Então aí, adoshrada tato sadhu sangha, que é você buscar associação com as pessoas que também estão imbuídas desse interesse de desenvolvimento de consciência, de autoconhecimento, autoaperfeiçoamento. E aí então depois vai se desencadeando, né? Adoshrada tato sadhu sangha, bhajana kriya. Aí você é inserido dentro da prática, serviço devocional prático. Você vai executar algum tipo de atividade prática em serviço devocional. Tem vários tipos de serviços devocionais, né? Para todos os tipos e todos os gostos, entendeu? É mais uma característica dessa multiplicidade de Krishna, permitindo que todos, de acordo com as suas diferentes naturezas, possam se ocupar a serviço dele em consciência de Krishna, entendeu? Então depois do Bhajana Kriya vem o Anartha Nivriti, que é um importante processo de depuração do nosso coração, dos desejos que estão ainda depositados na nossa mente, que a gente vai depurando aquilo, começando a entender que não, isso aqui é benéfico para mim, para a minha caminhada, minha jornada espiritual, isso aqui não é legal. Então você desenvolve um poder discriminatório, onde você vai fazendo as escolhas corretas para intensificar a sua caminhada no processo de Bhakti Yoga, e você vai eliminando Anartha Nivriti, você vai eliminando os anartas, que são as suas tendências mundanas, que te mantêm presos no cultivo de vida mundana, entendeu? Desejos de gratificação dos sentidos. E aí vai Anartha Nivriti. Aí você chega no estágio de desenvolver um gosto pela vida espiritual, um ruchi, entendeu? Aí a partir daí, quando você sente aquele gosto, você vai ficar na plataforma, você vai poder atingir a plataforma de Nistha, que é fixação. Você fica fixo no serviço devocional. Entendeu? Você já não fica mais oscilando, sabe? Hoje vai ter uma festa assim, assada em tal lugar, e aí o pessoal vai se encontrar, e a festa vai a noite inteira, e mas eu não sei se eu vou para o templo, se eu vou para... Não, eu vou para o templo. Eu vou me conectar com... Vai ter uma palestra do Bhagavad Gita tal hora. É isso que eu quero ouvir. Você fica determinado só naquilo, entendeu? Você prioriza atividades devocionais. Você tem uma fixação no serviço devocional. E a partir daí você vai na plataforma Shakti, que é total apego, né? Depois Bhava, que é o amor já numa grande intensidade. E finalmente Prema Bhakti, amor puro por Deus. Ou seja, tudo isso demonstra
como que as coisas se desenvolvem gradualmente. Então é muito importante que a gente vá caminhando passo a passo, aceitando o processo de Bhakti Yoga sem querer queimar etapas, entendeu? Porque senão a gente não vai estar devidamente orientado e não iremos também auferir os resultados práticos internos que são obtidos através desse processo de Sadhana Bhakti ou Vaidhi Bhakti. Ou seja, muito importante a gente aceitar o processo e seguir o processo. Assim como alguém que quer passar no vestibular, que foi o exemplo que eu dei, ele deve ali quanto mais ele se dedica aos estudos de forma regulada, disciplinada, mais ele vai ter chances de atingir aquele objetivo. Então é assim que funciona também no processo de espiritualidade, né? Então, o significado de Srila Prabhupada é bastante extenso, ele traz mais algumas coisas também importantes, mas eu acredito que eu já posso aqui me ater também ao que vocês estão comentando. Mas eu acho que tem mais uma questão importante que Prabhupada menciona, Prabhupada menciona aqui: no entanto, o Senhor não se revela para ser explorado por um adorador casual ou inautêntico, né? Porque não é incomum, tá, as pessoas se aproximarem do processo de Bhakti Yoga, mas de alguma forma, porque não se inclinam muito ao estudo filosófico dirigido, é muito importante esse estudo filosófico dirigido, então elas podem já ter alguns insights. Krishna se revela naquelas amostras grátis, é uma analogia que o Prabhupada faz, né? É como quando a gente vai num mercado, um supermercado, aí tem aqueles promotores de determinados produtos que estão sendo lançados no mercado, e aí tem lá um produtinho, né, que seja ahimsa, né, sem violência, um iogurtezinho novo, com mel mais natural. Aí o devoto, prova, e aí, nossa, que gostoso. E você vai receber aquela amostra grátis, que vai te dar aquela sensação de prazer, né, da fricção do sentido da língua com o objeto do sentido, no caso o iogurte com mel. E aí o devoto, mas você não vai no mercado todo dia, vai ficar recebendo, você não vai ter todo dia aquela amostra grátis. É preciso comprar, e para comprar exige o quê? Que você trabalhe, que você tenha a sua renda e que você dispõe de recursos para comprar. Ou seja, tem um empreendimento por trás disso. Mas num primeiro momento você recebeu a amostra grátis e você já sentiu aquele gosto que te atraiu. Então Krishna também ele dá essas amostras grátis na vida daquela pessoa que inicia a sua trajetória. Mas o fato de iniciar a trajetória não significa que já chegou no estágio lá, que está lá na frente, entendeu? Tem que se cumprir as etapas. Então não é incomum pessoas que conseguem receber algumas amostras grátis, mas devido a não se entregar ao processo, tá? Elas tiveram algumas revelações e aí já acham que já estão numa plataforma de pureza, já entenderam tudo. E aí, só que as ervas daninhas, elas estão crescendo juntos com a plantinha de Bhakti. É interessante fazer essa observação, porque o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, ele faz ele expressa assim a condição do jardineiro, né? O devoto como um jardineiro, que vai cultivar a plantinha de Bhakti Yoga, né? Porque Krishna dá a semente, né? Bhakti Lata Bidya, que é a semente da trepadeira do serviço devocional, e o devoto então tem que agir como um jardineiro, perito jardineiro, que rega a plantinha de Bhakti, poda a plantinha de Bhakti para que ela possa crescer, se desenvolver, mas tem que estar o tempo todo atento o quê? Em estar removendo as ervas daninhas que também nascem ali no entorno dessa planta de Bhakti. Então essa analogia que Chaitanya Mahaprabhu apresenta, ela é muito pertinente, porque é exatamente isso, né? Esse é o perigo de
do Bhakti Yoga significa que tem que ter um constante cultivo de Bhakti, da planta de Bhakti, mas também você tem que estar atento às ervas daninhas que vão crescendo no entorno. E essas ervas daninhas são o quê? São exatamente desejos que não estão alinhados com a vontade de Krishna, que você ainda de alguma forma mantém o desejo de, por exemplo, reconhecimento espiritual, como uma pessoa que é dotada de pureza, eu sou já um devoto. Nada disso, a gente tem que estar muito humilde, sempre muito humilde, entendendo que nós somos completamente dependentes da misericórdia do Guru e de Krishna, da misericórdia dos devotos. Nós não temos independência para achar que nós somos alguma coisa. Então tem aquelas pessoas que acabam se inebriando devido ao ego falso. Imagine, né? Mesmo seguindo um processo, mas seguindo de forma imperfeita o processo de Bhakti Yoga, ela entra numa viagem, entendeu? E consequentemente começa a inverter a posição, começa a querer muito ter de Krishna bênçãos, mas sem o desejo sincero de servir Krishna. Então é isso que Prabhupada está mencionando aqui, entendeu? Aquelas pessoas que se dirigem a Krishna para pedir a Krishna bênçãos e mais bênçãos. E Krishna não é um fornecedor de encomendas, como Prabhupada mencionou, entendeu? Então a gente tem que estar sempre atento na caminhada espiritual, que é estar sempre vislumbrando ali, sempre, não vislumbrando, mas sempre supervisionando como é que está o nosso interesse. A gente realmente, o nosso interesse, ele está conectado com os interesses de Deus, né? Eu estou Anyabilashita Sunyam Gyana Karmadi Anavritam Anukulyena Krishna Nushilanan Bhakti Ruchate. Remetendo também ao Bhakti Rasamrita Sindhu, o néctar da devoção, esse verso que Rupa Goswami menciona, que fala exatamente sobre isso, né? O estágio mais elevado de Bhakti é onde a pessoa ela age desprovida de todo sentido de falso prestígio, de interesses pessoais. Gyana Karmadi Anavritam, ela também não tem nenhuma influência de karma yoga, que é você agir e oferecer os resultados, e você obtém os seus benefícios. Não, você age completamente para o serviço. Anukulyena Krishnanu, para satisfazer Krishna. E também não tem influência de Gyana, que é a especulação filosófica. Você segue a orientação do Guru, do Jagadguru Srila Prabhupada. Os significados de Srila Prabhupada são esclarecedores. Srila Prabhupada nos dá o método que a gente deve seguir. E aí você segue isso. Então, se você segue esse método, ok, você vai se desenvolvendo. Mas então, esse verso que Prabhupada menciona é o 7.25, né? Naham Prakasha Sarvasya Yoga Maya Samavritaha, que ele fala o seguinte, né? Nunca me manifesto aos tolos e aos não inteligentes. Para eles eu estou coberto por minha potência interna e, portanto, eles não sabem que eu sou não nascido e infalível. Ou seja, em última análise, Krishna não vai se manifestar plenamente para essas pessoas que têm ali interesses difusos ainda, né? A pessoa não está completamente focada no serviço a Krishna. Então, vou ficando por aqui. Temos já algum tempo de leitura, eu aqui falando. Eu quero agora ver o que vocês comentaram, que isso sempre é muito importante. Temos a presença aqui também do Lila Dassa. Então, o Marcos Hahnemann comentou, né? Rodrigo Monarca, meu querido amigo, tudo bem? Seja bem-vindo também. Não tinha observado que você tinha entrado aqui pelo Facebook, tá, gente? Tem aqui uma turma também no Instagram. E o Marcos Hahnemann, de uma forma indireta, Hiranyakashipu, pela via negativa, determinou a forma do Senhor em Nrsimhadeva. Na verdade, conforme eu já mencionei, o Marcos Hahnemann, na verdade, Nrsimhadeva se manifestou em razão da devoção de Prahlada Maharaj, que era o filho de Hiranyakashipu. Mas não deixa de ser uma observação também interessante, né? Que, afinal de contas, Hiranyakashipu é um passatempo de Jaya Vijaya, né? Que vieram nascer 3 vezes como demônios e tudo mais. Então ele está integrado também
a essa manifestação do Hiranyakashipu. Então eu acho interessante essa via negativa. É interessante, eu acho que até porque Hiranyakashipu, quando ele teve intercurso sexual com a sua esposa e que gerou para lá da Maharaja, ele estava ali com a sua cabeça completamente o tempo todo pensando em Krishna, não é isso? Então, eu acho que essa observação que você fez ela é interessante. Ela se alinha assim com o passatempo que gerou a manifestação do Senhor Nishinradeva, embora Nishinradeva se manifestou para proteger o seu devoto para lá da Maharaja. Muito boa a sua observação, Marcos Hahnemann. Vamos em frente. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Marcos comenta também: o Senhor nos dá o exemplo, servir a quem amamos. É verdade, né? Ele é amado e, consequentemente, ele é cativado pelo amor do seu devoto e reciproca esse relacionamento amoroso com o seu devoto. Aqui no nosso Instagram também temos uma turma. Tem alguns comentários aqui. Deixa eu ir nos comentários da turma do Instagram. Aqui tem um comentário: Hindu is the best religion. É o AC110. Deixa eu explicar uma coisa, tá? O que nós estamos tratando aqui, na verdade, é o Sanatana Dharma, que está além do conceito de hinduísmo. O hinduísmo é uma religião também mundana, que está linkada, né, que tem como referência os Vedas, porém apresenta uma interpretação que não está alinhada exatamente com o Siddhanta Vaishnava, né, entendendo que existe a manifestação de Deus como pessoa. Na verdade, além do conceito de Deus, né? Quando a gente fala em Deus, Prabhupada normalmente ele faz essa observação. Quando se fala de Deus, você está falando do controlador, né? Ou do criador do mundo. Mas dentro do conceito dos Vedas, o conceito de Deus está além. A gente fala em termos de verdade absoluta. E a verdade absoluta é de onde tudo provém, aonde tudo permanece e para onde tudo retorna. Tudo está sob o controle de Cristo. Inclusive, até é interessante, Prabhupada mencionou o capítulo 7, verso 25 do Bhagavad Gita, que é o Naham Prakasha Sarvasya Yoga Maya Samavritaha, aonde Krishna fala: eu nunca me manifesto aos tolos e aos não inteligentes. E aí no final ele fala: portanto, eles não sabem que eu sou... é o verso 4:11, que é o outro verso. É o Jata Man Prapadante, tá? Que no final Krishna fala: todos seguem meu caminho sob todos os aspectos, tá? Ou seja, até mesmo aquele que se diz um ateísta, que não acredita em Deus, ele está dentro dos caminhos que Deus permite, entendeu? Não tem para onde. É o conceito da verdade absoluta, né? Tudo retorna para a verdade absoluta, tudo está integrado dentro da verdade absoluta, ainda que supostamente desconectado, ainda que a pessoa deliberadamente ela não queira seguir o caminho de Deus, mas ela não tem como fugir das leis do karma. Ela vai, consequentemente, seguir as leis de Deus, queira ou não queira, por bem ou por mal, entendeu? Mas, enfim, então, eu estava falando isso por conta aqui do AC 110, que falou aqui sobre que o hinduísmo é a perfeição da religião. Mas, na verdade, com todo respeito, a gente preza o hinduísmo, a gente sabe da força do hinduísmo, mas o Sanatana Dharma é o dever ocupacional eterno da entidade viva. São os ensinamentos que revelam aspectos que estão além dos conceitos de religiões mundanas, entendeu? Então, portanto, essa é a nossa proposta, né? Propagação do Sanatana Dharma, e que na verdade agrega, faz com que todas as diferentes linhas espiritualistas convirjam
para o mesmo objetivo, que é o serviço amoroso a Deus. Mas, de qualquer forma, muito obrigado. Aqui é o seu comentário. Ele menciona aqui o Assis 110, Srila Prabhupada Ki Jai. É verdade. Srila Prabhupada Ki Jai. Temos aqui outro comentário. Ademas Alves, quero comprar o livro Bhagavad Gita, não sei se é assim que se escreve, onde eu posso comprar? Ô, meu querido Ademas, essa é a coisa mais fácil que tem, eu tenho para te entregar, tá? Eu tenho Bhagavad Gita para te vender, eu tenho no templo também, tá? Eu estou falando eu porque de fato eu tenho, e os devotos todos somos sankirtaneiros, ou seja, gostamos de distribuir os livros de Srila Prabhupada. Mas você que mora aí na Ilha da Gigoia, ali no templo, muito pertinho, tem a nossa lojinha e lá tem a Bhagavad Gita para você adquirir, tá bom? E então é só você dar um pulinho lá e comprar o livro, tá? O Ademas também, esse cortejo é muito maneiro, acompanhava, só que era ao contrário, saía do arpoador e ia até o Leblon, que era o final, já era admirador da religião, hoje tenho mais ainda por ter meu grande irmão Ferrari, Ferrari sou eu, né? Marco Ferrari, que é enfim, meu nome civil. O Ademas é um amigo de décadas, amigo de praia, né, Ademas? Lá do surf, das peladas no futebol de areia, enfim. E é um querido amigo também. E sem realmente o Ratha Yatra, lá atrás, décadas atrás, a gente começava no arpoador e ia até o Leblon. E agora a gente está com o caminho invertido, do Leblon para o arpoador. Isso começou por conta da área ali do Leblon oferecer mais infraestrutura para finalizar o cortejo e permitir, a gente tinha ali o Parque Garota, não é Garota de Ipanema não, é o parque ali no arpoador, onde a gente fazia algumas atividades culturais, e enfim, é por isso que inverteu o sentido. Legal, Ademas, obrigado por sua participação. E acho que não tem... aqui. O Baltar Humberto. A filosofia Sankhya vê um Deus pessoal? Então, Sankhya Yoga, num primeiro momento, ela vai distinguir matéria de espírito. Tá? Filosofia que foi difundida por Kapila Muni ou Kapila Deva. Ele faz um estudo analítico da diferenciação entre matéria e espírito. E, consequentemente, você começa a entender exatamente o princípio da alma espiritual. Tá? E que vai te levar, em última análise, à compreensão do aspecto pessoal de Deus. Deus se manifesta sobre 3 aspectos. O aspecto Brahman, que é o aspecto da energia, onde não tem ainda o conceito de personalidade. O aspecto Paramatma, super-alma, Deus presente no coração de toda entidade viva, Deus presente, na verdade, em cada átomo da matéria, e para depois você conseguir entender o aspecto da personalidade de Deus. Então é um processo no qual a filosofia de Sankhya também é um estudo que vai te permitir a compreensão desse aspecto último, que é o aspecto que revela a pessoa de Deus e, consequentemente, revela o amor de Deus. Porque o amor, na sua essência, ele não se caracteriza meramente como um sentimento. O amor, ele é revelador quando ele precipita relacionamento e ação amorosa entre 2 polos de um relacionamento. Isso é amor. Atitude, ação amorosa. Para haver ação amorosa tem que ter indivíduos que se relacionam amorosamente. Então esse é o conceito exatamente de Bhakti Yoga. Né? Atitude amorosa entre nós, entidades vivas, perante Deus. E Deus reciproca, né, proporcionalmente à nossa entrega de amor a Ele. Mas o fato é que tem que ter o quê? O amor, que é muito comum se falar, para mim Deus é amor. Mas a gente tem que entender que amor não é só um sentimento. Ele, para ser convalidado,
Ele tem que ter atitude. A atitude é que revela realmente o amor e intensifica o sentimento. Então é isso, tá? Espero que eu tenha respondido aí a sua questão, o Baltar Humberto. Muito obrigado por sua participação. E acho que finalizamos aqui. Não temos mais nenhum comentário. Aqui no nosso Facebook, o Marcos Hahnemann, Harion Tatsat, todas as glórias a Srila Prabhupada, Goura Premanande. Obrigado, Mahaprabhu, eu que agradeço a sua participação. Marcos Hahnemann, assim, de todos vocês que aqui estiveram, aqui estão. Não me parece que tem mais nenhum comentário. Eu vou ficando por aqui. Sexta-feira, lembrando que o final de semana está aí. Vocês são nossos convidados para estarem lá presentes no Templo Hare Krishna. Não só aqui no Rio de Janeiro, mas você que está em outra localização do Brasil. Nós sempre temos nossos Preaching Centers, centros culturais, templos em vários lugares. Procure aí, faça uma pesquisazinha na internet para você encontrar um centro Hare Krishna e sempre receberemos todos vocês assim com muita satisfação para compartilhar desses conhecimentos propagados por Srila Prabhupada, conhecimento do Bhakti Yoga, propagação dos nomes de Deus, que é o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Normalmente, domingos, no horário entre 4h30 e 5 da tarde, tem os festivais transcendentais, todos são muito bem-vindos. No Rio de Janeiro, especificamente, 10 da manhã aos domingos, tem o Yoga para Todos, também é uma atividade bem legal. Então fica aqui essas dicas para vocês e um bom final de semana para todos. Srila Prabhupada Ki Jai. E só para fechar, domingo 28 de julho, não é isso? 15, 22, não, 29. Salvo engano, 29. Ou é 28? Não, domingo 28 de julho, sem ser esse domingo agora o outro, Ratha Yatra no Rio de Janeiro, todos são convidados também. Srila Prabhupada Ki Jai. Goura Premanande Haribol, muito obrigado a presença de vocês.